Você sabia que nem pelo fato do meu marido ser pediatra, isso nos livrou de passar por um dos maiores sustos das nossas vidas viajando com criança? No México, o Antônio teve uma queda grande, a gente achou que ele tinha quebrado o nariz. No Japão, os dois pegaram uma virose e a gente achou que o Antônio estava com pneumonia. E em Portugal, Sofia desidratou e a gente teve que ir para a emergência. Fica aqui que eu vou mostrar para você como passar por essa da melhor maneira possível. O que vocês precisam levar na mala, um checklist completo para não te deixar na mão em caso de algum imprevisto com crianças. Já tivemos vários imprevistos em viagens, com problemas financeiros, questões de aluguel de carro, problemas com mala, mas hoje eu vou contar para vocês o que é realmente um perrengue. Ficar doente, passar mal em viagem. E eu vou contar especificamente das crianças, porque eu acho que é bem pior. A gente aguenta mais e consegue ali sobreviver. Então eu vou contar um pouquinho para vocês e o que eu vou contar para as crianças servem também para vocês como adultos, né? Porque a gente também pode passar mal e a gente também precisa ter um plano B aí para conseguir resolver tudo isso, tá bom? Então eu vou começar com o último perrengue que a gente teve, que foi no México. A gente estava almoçando e no restaurante que a gente estava tinha um parquinho, um mini parquinho ali, tinha alguns brinquedinhos e a Sofia e o Antônio foram brincar nesse parquinho, né? E aí de longe a gente conseguia ver os dois. E eu tava olhando o tempo todo olhando e tava lá tudo certo, a gente comendo, eles já tinham comido, então deixei ele ficar ali brincando. A gente ficou conversando, foi um momento bem agradável. O que que acontece? Minha filha de 9 anos segurou o Antônio num brinquedo que ele não alcançava, que era um brinquedo de balançar, que ele tinha que segurar com as duas mãozinhas. Então ele segurava esse brinquedo com as duas mãozinhas e a minha filha empurrava ele e ele ficava indo e vindo, né? Ele é bem baixinho, bem pequenininho. Então ele não dava nem pé, ela tinha que pegar ele, sustentar ele, levantar ele e colocar ele nesse balanço. E tudo bem, estava tudo certo. Ela pegava ele, colocava e ela balançava e tudo certo. Teve uma hora que eu acho que começou a doer a mãozinha dele, machucar a mãozinha dele. O que que ele fez? Ela empurrando e ela empurrando mais alto. Então eu sei que aí ela deve ter se empolgado ali porque ele estava se divertindo, rindo. A gente conseguia escutar as risadas dele, ela se empolgou, foi empurrando, empurrando. A mãozinha dele escorregou. Nisso que ele escorregou, no cair, ele não caiu em pé, ele caiu de rosto no chão. Ele não foi nem com as mãozinhas, ele foi com o nariz e com a boca no chão. E aí abriu aqui dentro da boquinha dele, né, no lábio aqui dentro, saiu muito sangue, o nariz ficou muito inchado, a boca ficou muito inchada. E assim, a gente ficou num pânico. Eu fiquei num pânico tão grande, porque eu tenho muitos problemas com sangue, que eu não consegui ficar perto. Então, assim, a primeira coisa que a gente começou a achar é que realmente o narizinho dele tinha quebrado. Então, lógico, a gente ia ter que ir para a emergência. Era o terceiro dia da viagem. A gente tinha uma viagem de 15 dias no México. A gente estava na cidade do México. A gente ia ainda para Cancún. A gente estava no terceiro dia da viagem. Ou seja, ia ser um transtorno e acabar com a nossa viagem. Lá nesse restaurante tinha uma outra médica pediatra também, que super ajudou, ficou ali com meu marido, e os dois ali ajudando, né, dando todo o apoio. E o sangue, assim, foi muito sangue, né? Porque quando você corta a boquinha, realmente ali é um lugar muito sensível, então são muito sangue. E aquele desespero, um monte de pegando papel, levou ele pro banheiro, mas graças a Deus foi aquele susto. A gente conseguiu ali, né? Passamos remédio, desinfetamos, lavamos tudo certinho. E assim, uma coisa que a gente tinha ali no momento, que é bem importante, gente, é toalhinha de papel. Parece que não, mas era tanto sangue que foi aquelas toalhinhas ali de suar nariz mesmo, que foi limpando ali todo aquele sangue, ajudando, né, a segurar ali, estancar ali, para não ficar o tempo todo saindo o sangue. Lógico que a gente não tinha, a gente estava
num passeio e a gente não tava com toda essa. A gente leva isso aqui, né, pra tudo quanto é lugar. A gente não tava com essa bolsinha. E é uma coisa que a gente nunca mais deixou de levar. Então, a gente, por mais que a gente vá num passeio, a gente agora leva a bolsinha porque é importante. Então, ali a gente não tinha, por exemplo, um remédio, um antisséptico, a gente não tinha uma pomadinha, a gente não tinha nada ali para poder passar na boca, nem um band-aid a gente tinha. A gente conseguiu arranjar com outras pessoas ali, porque a gente conseguiu para colocar aqui em cima, mas ele nem quis ficar e o sangue, graças a Deus, com as toalhinhas de papel, conseguiu parar, né, de jorrar ali o sangue e a gente conseguiu continuar nossa viagem, porque nesse dia a gente ainda tinha um outro passeio, a gente estava numa excursão e não tinha nem como a gente retornar para o hotel, né? Não, não estávamos tão perto do hotel, mas deu tudo certo, a gente conseguiu continuar a viagem. Dentro de todas essas que eu vou contar, acredito que essa ainda, por mais que, né, foi muito assustador, tenha sido a mais básica de todas. Segunda história, essa história foi um pouco pior. A gente estava numa viagem muito longa, né, com muito fuso horário. A gente foi para o Japão e muito cansados. A gente foi em julho do ano passado, né, de 2025. Então a gente fez uma viagem longa, te deu algumas paradas. A gente parou em Paris e paramos em Doha, no Catar. Acreditamos que a virose foi contraída em algum desses países, tá? E as crianças, cada uma ficou doente no momento. Então, a primeira a ficar doente foi o meu filho, né, de 3 anos, e ele não melhorava. Qual que foi o problema? Ele pegou a virose, deu muita febre, mas deu uma febre, como meu marido fala, ele deu uma febre que não parava, que não cessava ali dentro do período normal de uma virose. Ele ficou vários dias com febre, você imagina, né? Você ter vários passeios longe, fuso horário, a gente não estava conseguindo dormir direito, a criança também não dormia, ou seja, a gente já estava muito cansado e ainda tinha que ficar ali com aquela criança ali de madrugada, doente. Não foi fácil. Ele ficou alguns dias assim bem doentes. A gente achou, meu marido teve ali um momento que achou que a gente ia ter que ir para uma emergência porque começou a pensar que ele realmente estava com uma pneumonia. Então a gente entrou no antibiótico. E o pior, tudo que ele tomava de antibiótico, ele colocava tudo para fora. Então, né, foi bem pesado. Isso foi uma coisa que a gente, né, tomou mais atenção pela quantidade de remédio que a gente levava. Então, a gente começou a levar um pouco mais, porque ele vomitava, a gente tinha que repor aquele remédio e a gente não tinha tantas grandes quantidades assim. E depois que ele passou a virose dele, minha filha começou a ficar doente. Então foi a mesma virose, né? Um passou para o outro. E aí o que que aconteceu? Aconteceu que foram vários dias de febre. Acho que foram. O Antônio ficou 5 dias de febre. E aí a Sofia também ficou com febre. E a quantidade de analgésico, de térmico que a gente levou não era suficiente. Então você imagina, a gente no Japão, uma língua muito diferente. Como é que a gente ia conseguir ali comprar um remédio, né? Teve toda essa dificuldade ali e realmente foi um perrengue. E a gente até tinha um outro analgésico, te leva 2 tipos de analgésico, mas um que eles conseguem beber e o outro, que é o de pirona, eles têm uma dificuldade maior pelo gosto. Então, já eles estavam ali com uma virose que acabava mexendo com o estômago. Então, você dava o dipirona, aí que eles pioravam, ele piorava bastante, aí que eles vomitavam mesmo. Então, o outro que a gente tinha, que era o alívio, com gosto melhor, acabou, não tínhamos. Então, tivemos ali que arranjar um jeito ali com a dipirona, né? Dava uma vez, vomitava, dava de novo, para poder conseguir passar por aquilo, porque realmente a gente não conseguiu comprar um remédio, um analgésico antitérmico no Japão. O próximo perrengue foi o pior de todos. Foi o perrengue onde a gente teve que ir para uma emergência, a gente perdeu alguns dias ali de viagem. A gente não perdeu, né? Minha filha ficou bem, graças a Deus, mas a gente deixou de fazer algumas programações, a gente deixou de conhecer algumas cidades devido a ter que ir com ela para um hospital, né? E eu nunca me esqueço desse evento,
porque ficou muito marcado para mim a questão do seguro viagem, como é que é importante, por que que você não pode sair realmente sem esse seguro, porque é tudo diferente, não é igual ao Brasil. Então você precisa ter esse seguro para conseguir ser atendida ali naquele momento. Ah, mas eu vou pagar, como é que eu vou fazer? Se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer aqui um vídeo para vocês só falando sobre seguro viagem, até porque eu trabalho com isso. Eu posso explicar um pouquinho para vocês por que ou como vocês têm que se atentar, o que vocês têm que ver ali no momento de estar contratando o seguro viagem, porque isso é bem importante. Então, a gente vivendo aquilo ali, graças a Deus, a gente tinha um seguro viagem e a gente conseguiu resolver. Sofia pegou uma gastroenterite em Portugal, ela tinha 1 ano de idade. A gente estava com ela, alguma coisa que a gente comeu. Nessa viagem, quem começou a ficar doente, né? Fui eu, depois meu marido e depois a Sofia. Na verdade, a Sofia e meu marido ficaram ali muito próximos, né? Foi no mesmo dia, assim, momentos diferentes. Tipo, ele ficou de manhã e ela à noite. Foi uma gastroenterite muito forte, a ponto assim de você não conseguir ficar com nada no estômago e com nada de jeito nenhum ali no seu intestino. Era tudo saía de verdade. E era um mal-estar, uma febre muito alta. Eu me lembro assim que eu não conseguia fazer nada, fiquei de cama mesmo, ou seja, eu fiquei só no hotel, eu não conseguia sair. Depois de depois de 2 dias que eu consegui me levantar, foi assim, mal ainda, ou seja, eu estava muito mal, eu fiquei muito mal, meu marido ficou muito mal, foi a mesma coisa, e depois a Sofia. Qual o problema de você estar viajando com uma criança de 1 ano que começa a vomitar, 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 diarreia, 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 que ela desidrata? Então, foi exatamente esse quadro que aconteceu. Ela não ingeria nenhum tipo de líquido, vomitava, diarreia, desidratou. Então, ela ficou muito molezinha. Então, a criança, a primeira coisa que eu falo para vocês é que eu também sou leiga, mas meu marido, graças a Deus, né, tava com ele, ele tem uma experiência. A criança ficou molezinha, tá vomitando muito, muita diarreia, é uma criança pequenininha, ela tem que ir para você tem que levar para uma emergência. Ah, mas eu vou ver, talvez ela melhore, a sua virose tem que levar, porque desidrata e realmente é bem perigoso. Chegamos lá e tivemos todo o hospital Portugal é maravilhoso, gente, maravilhoso. Fomos super bem atendidos. Fomos para um hospital público, mas você tem que ter o seguro viagem, tá? Independente de ser hospital público, eles pedem ali o número e tudo mais e fomos muito bem atendidas e eles ali tentaram, hidrataram ela e aí depois mais tarde a gente conseguiu ir embora. Mesmo assim, ela ficou alguns dias muito mal, sem comer nada, mas a gente conseguiu ali levar algum soro do próprio hospital. E depois daquele episódio todo, lógico, a gente não andava com soro, a gente não tinha, mas a gente agora leva, até porque por causa do meu filho, que ainda é bem pequenininho, né? Por mais que ele tenha ali 3 anos, mas ele ainda é pequenininho para a idade dele. Então a gente também carrega. Então esses foram sustos, mas graças a Deus, todos eles a gente conseguiu contornar, né? E deu tudo certo no final, conseguimos terminar a viagem, fizemos nossos passeios, né? No Japão, por exemplo, a gente foi em vários parques e a gente conseguiu cumprir todos eles, mesmo ali com as crianças não tão saudáveis assim. E aí, agora eu vou vir com a parte mais importante do vídeo, que é dizer para vocês o que vocês precisam, né? No meu ver, já tive toda essa experiência, o que vocês precisam levar dentro ali da mala de vocês. Não é peso, é uma coisa importante. E olha o que é legal, gente. Não levamos remédios e primeiros socorros só para as crianças, tá? Porque a gente também já passou mal. Então é uma coisa em conjunto. Então que você leva para eles e você leva para você. Porque como é que você vai cuidar deles se você não está bem, né? Eles estão num lugar diferente, você também precisa estar bem. Então se você pega uma virose, você precisa cuidar de você ali para continuar e não passar também, né, para as crianças. Então tem muitas coisas importantes e eu vou passar aqui para vocês. Eu peguei até um caderninho para anotar, né, tudo que vocês precisam. O que é a primeira coisa que eu acredito que vocês tenham que ter em mente?
febre, dor. Então tem que levar um analgésico, tem que fazer conta, não pode só, que é o que eu estou dizendo para vocês. Então eu vou ficar na viagem 15 dias. Tá, e se a criança ficar 5 dias de febre? Tenho duas crianças, e se as duas crianças ficarem com 5 dias de febre? Tem que fazer ali a quantidade de gotas, porque você vai ter que levar uma quantidade. Gente, aconteceu comigo, tô passando para vocês, porque a partir de agora a gente faz esse tipo de conta, tá? Não levar, vou levar um só porque não vai acontecer nada. Mas se acontecer, você tem que ter ali, porque é um perrengue. Febre e dor, né? Como eu disse, vômito. Também tem que ter remédio para vômito. Por quê? Como eu disse da questão da desidratação, é importantíssimo você entender que isso pegou uma virose. Algumas viroses, elas vêm em conjunto com o vômito. E como eu disse, crianças pequenas podem desidratar. Então é importante também você pensar num remédio de vômito. Outra coisa, alergia. Gente, aqui meu marido é pediatra e a especialidade dele, depois da pediatria, é alergia. Ele é alergista também. Alergia é muito importante. Por quê? Porque às vezes a criança está num lugar diferente, com outro tipo de temperatura, muitas das vezes. Então, às vezes, a pele fica muito seca. E uma criança que às vezes não tem uma dermatite, ela pode ter uma dermatite devido a um calor excessivo, né? Que acontece com o Antônio. O Antônio, por exemplo, é uma criança que quando ele está num lugar muito quente, a pele fica seca e ele começa ali uma alergia, uma dermatite ali nas juntas, atrás do cabelo, atrás da orelha. Então é muito importante que você pense nisso também, né? Então, hidratante, vai levar aí um corticoide, se for o caso de ter que tratar. Outra coisa, picada de inseto, de mosquito, né? Se acontecer, lógico, vocês vão levar repelente, porque a gente leva bastante repelente. Mas aconteceu de morder, você tem que ter também ali para poder, né, passar. A pessoa que tem uma alergia mais forte de inseto, a pessoa que não sou médica, tá, gente? Tem que procurar um médico, mas eu tô dizendo mais por causa do meu marido aqui, que é o trabalho dele. Mas se a pessoa tem muita alergia a inseto, não vai ser com uma pomadinha que vai resolver, né? Pode ter uma anafilaxia, a gente não tá falando disso. A gente está falando aqui de primeiros socorros em coisas que a gente consegue ali resolver sem ter que ir para uma emergência, tá? O soro, eu esqueci até de falar aqui, mas como eu estava falando do vômito, o soro também é importante. Você consegue levar soros para você diluir na água, né? Então você leva uns pacotinhos e consegue diluir na água. Se for o caso, você consegue ali tentar dar no caso, pela boca, tá? Então você também é importante levar um soro. Outra coisa que a gente tem que levar, é obrigatório levar, tá, gente? Nunca fomos parados, a gente leva um monte de remédio, nunca fomos parados, mas dentro da nossa bolsinha que tá aqui, a gente leva a receita com todas as quantidades, todas em inglês, e a gente nem, na verdade, nem faz português, só leva em inglês. Toda em inglês, com todas as quantidades do remédio que é, o que que vai tomar, quantos dias, para você não ter problema de levar um monte de coisa e chegar lá e ser barrada e não conseguir entrar com os remédios. Isso é importante. Então, quando você for viajar, tudo isso aqui que eu tô falando é para você chegar pro médico, né? Pro pediatra da criança e pedir para ele fazer essa receita. Olha, eu quero levar isso, isso, isso. Já aconteceu para você conseguir deixar, colocar tudo isso ali na sua mala, tá bom? Eu até trouxe aqui para vocês. Eu não posso, não vou dizer aqui para vocês qual o remédio, não posso fazer isso. Eu só trouxe realmente para mostrar para vocês a quantidade de coisas que a gente realmente leva para a viagem. A questão do antibiótico, né? São todos assim em pó. A gente leva vários, a gente leva também toalhinha antisséptica, a gente leva tudo que a gente leva. Aqui não tá completo porque, na verdade, a gente já tirou algumas coisas, meu marido tirou, mas eu vou fazer um vídeo aqui. A gente tem viagem marcada aí pro próximo mês. Eu vou fazer um vídeo para vocês aqui mostrando a minha mala, o que eu arrumo, como que vai estar bem melhor aqui o meu kitzinho de primeiros socorros, tá bom? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.
Eu tô colocando vídeo aqui direto, não é somente sobre viagem, mas a gente viaja muito, sempre em família, apesar dos perrengues, a gente conseguiu contornar e deu tudo certo. Então a gente vai estar sempre falando. O meu canal é de maternidade, então eu ajudo outras mamães, assim como já me ajudaram, porque toda vez que eu tenho dúvida em relação à maternidade, né, a mamães mais experientes, eu venho aqui e procuro no YouTube mais informações sobre aquilo para conseguir ser uma mãe melhor, né? Por que não ir ali em outras mães para tentar fazer essa comunidade que eu acho muito importante. Então, quando eu fiquei grávida, vim aqui também, procurei sobre enxoval, sobre como cuidar de um bebê. Então, tudo isso eu também estou aqui nessa comunidade passando para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer ideia também de novos vídeos que vocês queiram que a gente faça aqui, posso trazer meu marido também para conversar sobre esses assuntos, deixa aqui no comentário, tá bom? E não deixa de curtir o vídeo porque é muito importante aqui pra gente. E até o próximo vídeo.